Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Eu sou a Andressa e hoje eu vim te contar tudo o que não te contam sobre ser professor. Como uma professora iniciante que comecei agora minha carreira docente, assim que eu comecei a lecionar, eu comecei também a me questionar sobre coisas que eu não aprendi antes de fato, estar dentro de uma sala de aula. Então, existem muitos pontos que eu gostaria de levantar aqui, mas vou começar justamente por esse, de que você não se torna professor somente com o que você aprende no seu curso de licenciatura. E calma lá que eu vou explicar o que eu quero dizer com isso. Ser professor é uma junção de todas as experiências, aprendizados e teorias, claro, que você aprende na sua faculdade. Mas acredite, vai muito além disso. O que eu quero dizer é que não dá para mensurar como vai ser a sua experiência e quem vai ser você, professor, antes de fato pisar dentro de uma sala de aula. A gente aprende muito sobre teoria na faculdade. No meu caso, eu aprendi muito sobre a teoria linguística, sobre língua materna, né, língua portuguesa, sobre literatura, mas a questão da didática talvez tenha ficado um pouco de lado. E aí, quando eu cheguei na sala de aula, eu me perguntei muitas vezes como aplicar o que eu tinha aprendido, né, durante os meus 4 anos de faculdade. Eu não posso falar por todos os cursos de licenciatura, até porque eu fiz um, mas eu posso falar pela minha experiência e pelo que eu vivi, né? Esse vídeo não é para assustar ninguém que vai se tornar professor e nem mesmo para desvalorizar ou desmerecer tudo que nós professores aprendemos dentro da nossa faculdade, mas sim para te alertar de que quando chegar o momento de você ser professor, ninguém vai segurar na sua mãozinha e ir lá com você dar a sua primeira aula, não. É você por você. E as suas experiências vão te moldar enquanto professor. Somente quando você estiver lá, você vai saber o que funciona, o que dá certo para você, o que você imaginava que poderia dar certo, mas às vezes não. Qual é o caminho que você quer trilhar? E ali você vai se moldando e se construindo enquanto um professor. E isso que eu tô falando aqui é também um pouco para tirar essa estigmatização de que ser professor é ter dom. Não, gente, por favor. Ser professor não é ter dom, mas sim estudar muito, querer sempre estar se aprimorando, estudando, buscando conhecimento, formas de aplicar tudo que você sabe dentro da sala de aula. Então, por favor, não venha me dizer que, ai meu Deus, você nasceu para isso. E quando eu falei sobre descobrir os métodos, as práticas, as formas que você quer, né, de fato aplicar na sua sala de aula, eu não quis em momento algum desmerecer todos os teóricos que existem e que podem te apoiar nisso. É claro, gente, essa é também uma parte importante sobre estar sempre estudando, sempre buscando conhecimento para se tornar um melhor professor, né? Mas professores que nós tivemos também podem ser um caminho para a gente se espelhar, né? Quem não tem um professor que lembra pro resto da vida? Seja ele o melhor professor que você teve ou a sua pior experiência com um professor. Então, com certeza, tudo isso vai te moldar até você chegar dentro da sala de aula. Mas quando você estiver ali, você vai juntar tudo isso num quebra-cabeça, tudo que você aprendeu, que você leu, que você escutou, que você vivenciou, né? Para de fato colocar em prática. Professores que nós tivemos, seja lá no seu ensino fundamental, no ensino médio ou mesmo na graduação, eu tenho certeza que eles vão servir de exemplo para quem você quer ser ou principalmente para o tipo de professor que você não quer ser. Jamais.
Agora voltando um pouquinho para minha experiência e que eu acho que isso acontece com muita gente e pode acontecer com você, se você for um estudante de licenciatura e for em breve para a sala de aula, é que quando a gente pisa na sala de aula a gente se pergunta: como eu aplico aquilo que eu aprendi lá na minha faculdade aqui agora? Principalmente em alguns momentos em que você pode se lembrar de alguma coisa, né, que você aprendeu na faculdade, mas aí você fala: pera lá, eu discuti tanto isso com os meus professores, mas agora é a hora de aplicar. Como eu faço isso? Desculpa te decepcionar, mas eu não tenho respostas prontas para dar nesse vídeo, até porque, como eu acabei de falar, cada experiência é única e você vai construir o seu método e o seu caminho enquanto professor. Mas o que a gente pode fazer é sempre se apoiar em experiências que vivemos na faculdade, com o conteúdo que aprendemos, com os teóricos que estão aí para falar sobre educação, para debater a educação, a licenciatura, o ensino básico e afins. Mas certamente eu não teria, eu como uma professora iniciante, quem sabe daqui 10 anos, eu não teria uma resposta pronta para dizer o que você pode fazer nesse momento. Somente buscar conhecimento, estudo e sempre dar o seu melhor, né? Porque a gente faz isso. Outro ponto importante que eu gostaria de levantar aqui é sobre o que ser professor te proporciona. Muito se fala em desvalorização ao profissional docente e é claro que esse é um ponto muito importante a ser discutido. A gente sabe que professor é muito desvalorizado no Brasil, inclusive no cenário atual, onde tudo que o professor faz ou fala, existem 10 dedos apontados para ele, né? Uma pessoa que nunca vivenciou a sala de aula, que nunca foi professor, que nunca teve uma experiência docente, vai ter sempre a boquinha aberta para falar o que você deveria, ou que você poderia, ou que você não deveria de forma alguma fazer. Mas falar de problemas talvez não combine com o título desse vídeo, porque se estamos aqui para falar sobre coisas que não te contam sobre ser professor, falar que professor é uma profissão desvalorizada é o que todo mundo diz, né? Então eu escolhi falar sobre as coisas boas e as recompensas que nós temos enquanto professor, porque com certeza nada no mundo paga você receber 1% de volta de tudo aquilo que você se doa e que você se esforça para fazer. Quando um aluno te procura para falar que ele aprendeu aquele conteúdo que ele não entendia por nada, mas bastou você falar sobre, explicar sobre que ele aprendeu, que ele entendeu. Ah, gente, nada paga, né? Vai até além do seu reconhecimento profissional. Chega a ser um reconhecimento pessoal, de alma, sabe? Daquela coisa de: meu Deus, é por isso que eu tô fazendo isso. É por isso que eu me tornei professor. E aí é a parte boa de nos dar uma energia para continuar lutando pela educação em um país que tanto desvaloriza não só professores, mas a educação em si, né? Outra coisa que eu queria falar é que ser professor é desafiador. E talvez volte naqueles primeiros pontos que eu levantei aqui, mas eu já ouvi tanto me dizerem que ser professor é uma coisa fácil, ou que basta você planejar aulas uma vez na sua vida que você nunca mais vai precisar fazer isso. E meu Deus, quem foi que espalhou essa fake news por aí? Isso não existe, gente. Ser professor é se desafiar e estar o tempo todo querendo se aprimorar. Eu não quero repetir uma aula, eu obviamente vou ter que repetir um conteúdo para explicar para os meus alunos, mas métodos são diferentes, eu quero sempre dar o meu melhor, eu quero sempre me desafiar, fazer coisas diferentes para ver se aquilo de fato está funcionando, buscar, né, a melhor forma de colocar aquilo em prática.
fazer aulas diferentes, contextualizadas, próximas da realidade do meu aluno. Existem diferentes pessoas e diferentes turmas. Nenhuma turma é igual, né? Entre si. Uma não se parece com a outra. Então, como eu posso dar uma aula exatamente igual em duas turmas? Então, por favor, parem de falar que ser professor é um dom e que ser professor é uma coisa fácil. Eu não saio por aí falando da profissão de ninguém, então, por favor, falando, ai, como é fácil fazer tal coisa. Então, por favor, parem de falar que ser professor é fácil. Talvez esse conselho não caiba pra você, mas eu sei que tem muita gente aí que fala que ser professor é uma coisa fácil. E por último, eu quero falar algumas coisas que de início pode parecer engraçado, mas que faz todo sentido e você vai descobrir quando você for professor. Gente, ninguém te ensina coisas como escrever no quadro, somar nota, planejar a prova, pensar nos mais diversos trabalhos e formas que os alunos podem interagir entre si, né? Então, eu acho que o mais difícil de todos é escrever no quadro. Desculpa, gente, mas eu não nasci pra isso. Me faltou muita caligrafia. E aí, entra naquela coisa de que pode ser que algumas faculdades e alguns cursos ensinam isso, né? Não sei, com aulas de didática, mas preciso contar aqui um pouquinho da minha experiência de que eu não tive essa disciplina na faculdade e me fez muita falta. Então, se o seu curso não tem aula de didática, busque cobrar isso do seu curso, porque vai te fazer toda a diferença. Eu queria que alguém me ensinasse a dividir um quadro, gente. Como que faz aquilo? Eu sei que eu falei que era a última coisa, mas eu tenho mais uma coisa pra falar. E agora, de fato, é a última. Pode ser que alguém já tenha te falado isso, né? Mas é um conselhozinho de uma professora iniciante. Eu gostaria de falar que tudo vale a pena, no fim das contas. Vale a pena sim lutar pela educação. Vale a pena sim estar sempre pensando em dar o seu melhor. Sempre fazer a sua melhor aula, sempre se atualizar, buscar conhecimento e aplicar tudo isso na sala de aula. Porque, de fato, o futuro, né, as futuras gerações merecem isso. E se a gente pode, e se nós fizermos uma faculdade de licenciatura para isso, que a gente possa colocar em prática e sempre tentar ser, né, pelo menos um professor que vai fazer mudança na vida de alguém. Que sejamos aquele professor que nós mesmos lembramos. Quando a gente pensa, né, qual foi o melhor professor que eu tive, ou um professor muito bom que eu tive, que a gente possa ser isso para os jovens, né, de hoje, que a gente possa ser alguém que fez diferença na vida daquele aluno. Não ficar pensando e se cobrando tanto em ser o melhor professor que ele teve, mas que pelo menos tenha feito a diferença na vida dele. E se cabe mais uma coisa que não te contam sobre ser professor, é que muitas vezes você pode se cobrar para ser o melhor, mas tente ser o melhor que você conseguir e não o melhor que você idealiza. A gente fez toda a coach aqui, entendeu? E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Futuros professores, sejam bem-vindos ao meu canal. Espero que eu tenha ajudado de alguma forma. E professores que já são professores, compartilhem suas experiências comigo. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!